E vale a pena nós refletirmos sobre alguns detalhes dela. E então, nós vamos aprender ainda mais. Um eunuco. O eunuco era alguém de muita confiança. Os eunucos, eles cuidavam dos haréns dos reis. Então, os reis teriam que depositar muita confiança. Mas esse eunuco era diferente. Ele não era só um eunuco que cuidaria do harém do rei, não. Ele era o responsável do tesouro de Candace. O que é Candace? Candace era o título da rainha dos etíopes. Ele era responsável por todo o dinheiro da rainha. A rainha seria a esposa do rei, mas às vezes era a rainha mãe, que era a mãe do rei e que muitas delas exerciam até mais autoridade do que o próprio rei. Então, ele era um eunuco diferenciado. O nível de confiança depositada nele era muito maior. Se essa confiança foi depositada nele, é porque ele era um sujeito muito correto, muito certinho, muito íntegro. Então vamos analisar os valores desse homem. O que ele tinha? Confiabilidade, integridade. Ele era gente boa, um sujeito correto. Mas ele também alcançou essa posição. Ele estava no palácio, morava no palácio. Alguém reconhecido na sociedade. Também por conta disso, ele era um sujeito bem assalariado. Ele era um homem rico. Como é que a gente sabe disso? A Bíblia diz que ele estava descendo de Jerusalém numa carruagem. Na época, a maioria das pessoas andava a pé. Os que tinham uma condição econômica melhor, eles tinham uma cavalgadura. Um cavalo, uma mula, um camelo. Mas uma carruagem só tinham os ricos. A carruagem era mais ou menos uma BMW dos dias de hoje. Então ele tinha dinheiro, ele tinha riqueza, ele tinha posses. Alguém diria, então ele tinha tudo. O que mais alguém iria querer? Fama, posição, reconhecimento, dinheiro, respeito das maiores autoridades. Outra coisa que esse homem tinha, ele era esse alto funcionário, mas que tinha muita autonomia também. Tanto é que ele saiu lá do reino dele e lá no sul do Egito, norte do Sudão, não era essa Etiópia que a gente tem no mapa hoje, era nessa região, sul do Egito, norte do Sudão, e ele saiu daquela região e viajou a Jerusalém. Cerca de 1.800 quilômetros. Isso significa que ele demorou muitos dias nessa viagem, mas tinha tanta confiança que ele tinha essa autonomia. O que mais alguém deseja além disso? Sim, a maioria das pessoas diriam, ele tem tudo. Mas não. Essa passagem mostra que ele estava à busca de alguma coisa. Morava no palácio, tinha tudo no seu reino. Mas por que ele vai empreender uma viagem tão longa dessa? A Bíblia diz que ele foi a Jerusalém para
buscar a Deus, para cultuar a Deus, para adorar a Deus. A maioria das pessoas que tem fama, dinheiro, reconhecimento, às vezes se ilude e acha que isso é tudo e que nem de Deus elas precisam. Contudo, algo dentro delas sempre está clamando por Deus. Um homem chamado Pascal, ele disse que todo o homem tem um vazio do tamanho de Deus, que só Deus é capaz de preencher esse vazio, ninguém mais, nada e ninguém. Era o que acontecia com o eunuco, ele tinha tudo, mas o vazio continuava lá. Lá onde ele morava, certamente tinham vários deuses, e quem sabe, eu acredito que ele foi à busca desses deuses, ele estudou a respeito desses deuses. E o eunuco também era um homem culto. A Escritura diz que ele, quando estava vindo de Jerusalém, esse homem estava lendo o rolo do profeta Isaías. Alguns relatos que dizem que, naquela época, no máximo 20% dos homens sabia ler. Mulheres, muito poucas. Algumas da nobreza. Mas esse eunuco sabia ler, rico. Ele estava vindo de Jerusalém com o rolo do profeta Isaías e custava muito caro. Não é como nós hoje que temos Bíblias, muitas, por valor muito barato. Não. Os rolos eram manuscritos. E eles eram vistos nas sinagogas. E as pessoas iam às sinagogas para ouvir a leitura dos livros da Bíblia. Então tinha nas sinagogas algumas pessoas muito ricas que tinham dinheiro para comprar e que compravam. O eunuco tinha dinheiro e comprou. E ele sabia ler, e esse rolo estaria no grego, na Septuaginta, que foi traduzida do grego. Ele falava a língua dele, falava o grego, tinha cultura. E também a cultura não preenchia o vazio. E, sendo ele um homem culto, ele estudou sobre os deuses da sua terra. Ele lia o que ele tinha à disposição. E ele ouviu a respeito do Deus verdadeiro. De um Deus que era único. E ele soube que esse Deus era cultuado lá em Jerusalém. E então, ele decide ir a Jerusalém, fazer esta longa viagem. Não era de carro, não tinha asfalto, embora ele tivesse uma carruagem, mas era uma longa viagem. Sabe por quê? Porque ele tinha um vazio na alma, um vazio do tamanho de Deus. E ele não negou a realidade desse vazio. Ele percebeu que era só Deus que preencheria esse vazio e ninguém mais. Feliz é aquela pessoa que reconhece que precisa de Deus. Essa história de um homem, há 2000 anos atrás, muito embora os tempos passaram, as épocas mudaram, mas o homem continua o mesmo. Ele continua com esse vazio do tamanho de Deus. E muitos hoje, nos dias de hoje, quando eles percebem esse vazio, eles vão à busca de alguma coisa que preencha esse vazio. De alguma coisa.
mas é do tamanho de Deus só. Alguns, às vezes, vão nessa angústia, vão buscar algum divertimento. De repente saem, eles se divertem, mas quando voltam para casa, o vazio está lá. Outros, às vezes, vão à bebida alcoólica e o álcool lhes dá uma certa euforia, mas passou o efeito do álcool, vem a realidade e o vazio continua lá. Nada disso preenche esse vazio. Não. Esse homem reconheceu isso e foi à busca do Deus verdadeiro lá em Jerusalém. Ele vai a Jerusalém e lá ele vai cultuar a Deus, mas devido à sua condição, ser um estrangeiro e outros detalhes, ele não consegue cultuar como gostaria. Mas ele ouve a respeito de Deus, ele compra o rolo do profeta Isaías. Ele compra alguma coisa da palavra de Deus. E lá está ele, e lá em Jerusalém ele ouve falar de Jesus. Mas ninguém diz a ele quem de fato Jesus era. E possivelmente ele ouviu algumas histórias distorcidas acerca de Jesus. Ele vai para Jerusalém, tem mais informações. Mas ele não encontrou de verdade a Deus. E ele está voltando. Deus vê a sede desse homem. Deus manda Filipe, esse amigo de curto espaço, esse amigo surpresa, para aparecer na vida do eunuco. Quando ele está na carruagem, o Filipe está andando, a condição socioeconômica do Filipe é bem diferente, ele não tem nenhuma cavalgadura, ele está a pé, e ele ouve o eunuco lendo o profeta Isaías. E então o Filipe pergunta: entendes o que lês? O que o eunuco estava lendo era uma profecia de Isaías que falou 700 anos antes de Jesus vir, se referindo a Jesus. O eunuco diz: como eu vou entender se alguém não me explicar? Então o Filipe vem, senta na carruagem do eunuco. Talvez foi aquela a primeira e a última vez que ele andou numa carruagem. E ele fala ao eunuco de Jesus. E quando isso acontece, ele fala de Jesus. O eunuco abre o coração a Jesus. Ele recebe, acredita em Jesus, ele recebe Jesus na vida dele. E então o vazio do tamanho de Deus é preenchido. Deus vem e preenche a vida dele. Mas ele conheceu Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus é aquele que nos leva a Deus, que nos revela quem Deus é. E nós recebemos Deus quando recebemos Jesus, pois Jesus é Deus enviado de Deus. Jesus, quando esteve aqui, ele fez algumas declarações muito interessantes. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou um dos caminhos, ele falou eu sou o caminho. Ele usou o artigo definido. No texto, na língua original, no grego, também artigo definido. Na nossa versão foi traduzido assim também. Jesus disse eu sou o caminho, ele não disse eu sou um dos caminhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje, na nossa
sociedade, muitos dizem, todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos são bons, todos os caminhos levam a Deus. Não foi o que Jesus disse. Jesus disse que ele era o caminho. E fechando essa sentença, Jesus diz assim: e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É isso que ele declarou. Mas alguém diz: ei, só Jesus leva alguém a Deus? Será que eu não vou sozinho? Será que, ei, eu sou gente boa? Eu faço muitas coisas boas e eu não faço algumas coisas ruins. Então, ei, eu devo ter uma chance lá com o Criador. Não. Nós não chegamos a Deus por nós mesmos. Não, mas sabe, tem muita gente boa que viveu nesse mundo, e eles devem nos ajudar a chegar a Deus. Não, não. Ah, mas os apóstolos de Jesus, eles andaram com Jesus, será que eles não nos levam a Deus? Não, Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas aí surge a pergunta: por que é só Jesus o caminho? E não tem nenhum outro? Por que Jesus é o único? Sabe por que Jesus é o caminho? E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele? Porque Jesus foi o único homem que pisou nessa terra e nunca pecou. Jesus foi o único homem absolutamente perfeito. Jesus foi o único homem que atingiu o padrão de justiça divina. Sabe qual é o padrão divino? É perfeição absoluta. É erro zero. Pecado zero. O padrão de Deus é nenhum pecado. Porque Ele é absolutamente justo e perfeito. Então, todos nós pecamos. A Escritura diz que todos pecaram. Sendo assim, eu e você, por nós mesmos, não temos chance diante de Deus. E nesse sentido é que a Bíblia diz que nós estamos perdidos. Mas a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Deus, vendo a nossa situação, envia seu Filho Jesus Cristo a esse mundo. Jesus, Deus, Filho de Deus, vem a esse mundo. Sabe por quê? Por tua causa, por minha causa, por nossa causa. E Jesus é Deus e o Criador. Isso é incrível. Isso é muito profundo. Veja bem. Jesus, Deus eterno, o Criador. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Isso é uma referência a Jesus, está dizendo que Jesus estava no princípio com Deus, Jesus era Deus, e vai dizer que sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Criador, Ele criou o mundo. E agora, esse Jesus, o Criador, Ele se submete, Ele se sujeita a ser concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma criatura. Ele desce da glória, se faz homem. Ele se sujeita a ser aquele zigoto, essa primeira célula. O Criador se sujeita a ser gestado no ventre de uma criatura e ficar lá por 9 meses. O Criador se sujeita a ser parido por uma de suas criaturas.
o Criador se sujeita a ser alimentado na mama de uma criatura. E ele vive nesse mundo. E ele vive de maneira totalmente perfeita. Ele nunca pecou. Ele, Jesus, atinge esse padrão de justiça divina. E porque Jesus era perfeito, ele foi morto. E lá na cruz, o sangue dele foi derramado. Lá na cruz. E aquele foi o único sangue sem nenhuma culpa que foi derramado nessa terra. Incontaminado pelo pecado. A Bíblia diz que sangue é a vida do corpo. Sangue é vida. Quando Jesus está na cruz, ele derrama a vida dele. E a vida dele é perfeita. E a Escritura nos diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. E lá na cruz, ele fez isso. E daí a Bíblia vai nos dizer que eu e você, por meio de Cristo, chegamos a Deus. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, que não merecemos Deus, quando reconhecemos que precisamos de um Salvador, e que o único Salvador é Jesus, que Ele é o único caminho. Quando nós reconhecemos essas coisas e nós abrimos o nosso coração a Jesus, então Jesus vem sobre nós, entra na nossa vida, e Jesus vai cobrir a nossa vida com a vida dele. A nossa vida é imperfeita, mas a dele é perfeita. Quando nós o recebemos, é a perfeição que cobre a imperfeição. E então a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E é por meio de Cristo que temos acesso a Deus, ao Pai. E a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Por que nós nos tornamos filhos de Deus? Por causa desse reconhecimento. Porque confessamos Jesus. E Ele entra na nossa vida.